De vez em quando ainda faço, mas não é a mesma coisa. O cozidinho da minha avó ainda cá, ainda há a recordação, ainda há uma recordação dele, né? E os sabores é uma coisa que fica, né? Eu estava sempre ao pé da minha avó e era sempre muito curiosa, e então a minha avó ensinou-me a fazer os pratos. Não é que ela me deixasse fazer, mas eu ficava lá ao pé e ia perguntando e ela ia-me dizendo, então... Faziam a galinha caseira, guisada, e faziam os jantares de couve, jantares de grão, feijão, migas, papas. Quando matavam o porco, fazia-se as chouriças, aquelas coisas. Eu assistia a isso tudo e ainda hoje faço. Agora é um pinho de aguardente. Agora é que é um pinho de aguardente. Sim, senhora, agora é para todos. Pinho de aguardente. Sim, senhora. Até que se querem comer um bocadinho de pão, uma coisa qualquer, até que se faça o almoço. Não, louco. Vou ver porque é que eu lugar de churrasco na fome, que até que foi. Um pinho de aguardente, 2 pinhos de aguardente, 3 pinhos de aguardente para andar os moços quentes. Aquilo é uma chimarrada, pá. A matança do porco era um dia de festa. Era um dia de festa. Eu lembro do meu pai ainda matar porco. Nesse dia juntavam-se os familiares, juntava-se a vizinhança, que eu não sei como é que não acabavam o porco, com tanta gente que ia. Mas havia gente para lavar tripas, para picar carne, para ajudar em tudo. Tinha que se fazer o bolinho, um bolinho de véspera. Na minha casa a minha mãe dizia, tens que fazer um bolinho de café ou de laranja, porque amanhã, no dia da matança, os homens antes de matarem o porco e de fazer isso, bebiam sempre um cálicezinho de medronho ou de aguardente com o bolinho. Eram tempos engraçados, por acaso. Lembro-me da minha mãe amassar. O pão estava sempre presente. Todo o pão que se consumia era feito pelas próprias pessoas. As pessoas tinham um forno ou então havia um forno público. E, portanto, as pessoas amassavam a farinha e coziam o pão nesses fornos públicos. Havia uma combinação prévia das mulheres quem ia cozer e, portanto, sinalizavam o dia da cozedura e depois coziam. A fulana, há um sinal no forno, quem será que vai cozer? É a fulana tal. Então ia-se ter com... então que horas é que cozes? Olha, quer cozer de manhã. Portanto, então a outra punha um sinal para cozer a seguir à que cozia de manhã, não é? Depois o pai era muito bom e fazia costas. E eu lembro-me de comer uma costinha sempre à porta do forno. Mesmo pequena, comia como se logo comer uma costinha. Eu gostava de um pão quentinho, deu-os gosto. Na altura da Páscoa e do Natal, ou quando alguma ia, que a gente sabia que a vizinha ia cozer pão, os outros que não coziam aproveitavam ou para torrar umas amêndoas, ou para torrar uma farinha, ou para fazer assar umas batatas doces, os marmelos. E era uma alegria nesses dias também. Acendia o forno não sei quantas vezes no dia. A minha avó fazia muito bem bolos, era uma maravilha, olha. Fazia suspiros, fazia bolos de manteiga todas as semanas que fazia o pão, depois no fim fazia os bolos. Mas eram bolos. Eu hoje ainda faço, mas não é com aquele sabor da minha avó. No meu tempo de criança, toda a água que era consumida em casa vinha do poço. Normalmente
ia-se buscar a água ao fim da tarde. E, portanto, havia um aglomerado de pessoas que iam ao poço àquela hora. Portanto, era um momento de convívio. Eu lembro-me de vir com a égua do meu avô e uma mula ali ao poço a buscar água, com os meus tios. E eu tinha um baldinho que levava quando íamos, e assim com a minha avó, que levava um cântaro com água para casa. E para lavar a roupa íamos à ribeira, íamos ao barranco. O nosso escape também era ir à ribeira lavar a roupa. Andávamos sempre arranjando 3 ou 4 trapos para levar, que era para lavar, que era para sairmos um bocado e estarmos sozinhas. Então quando é que vamos lavar a roupa ali à ribeira? E esperávamos que secasse. E depois vinha já dobradinha em cima do muro. Muitas vezes eu fui à ribeira da Foupana com a minha avó a lavar. Tinha que ajudar, mesmo desde criança. Pois sempre a vida também que tive. Tinha que ir apanhar figos, tinha que ir apanhar alfarrobas, tinha que ir apanhar amêndoas. No verão iam apanhar as amêndoas de manhã e depois, a hora do calor, era passada a descascar as amêndoas. Mas era uma coisa que sabia bem. Sabia bem, nós íamos cedo, tornávamos a casa também não muito tarde, porque o verão aqui digamos que castiga muito. E eu lembro-me de ir com eles pequenina, uma cerca aqui ao pé de casa, e apanhava azeitonas, o meu avô comprou-me um cestinho pequenino e apanhava azeitonas e o meu avô dizia assim: o trabalho de moço é pouco, mas que eu perdo é louco. Por volta das 10h30, 11 horas, vinhamos para casa. Pois era bom aquele banho, tomávamos ao pé do poço, com o caldeirão da água por cima do corpo todo, uma falhinha de sabão azul e branco, e pronto, e éramos felizes. Quando era pequena, o meu tio punha-me no colo, eles que 3 filhos do meu avô cantavam muito bem. E então eu punha-me pequenina nos joelhos dele e eles dançavam ali comigo. À tarde, ao vir do trabalho, era o que faziam, era dançar comigo e comer uns figuinhos aqui até ao jantar. Então, que horas é a missa, senhora? Às 11h30. 11h30? Está bem. Às 11h30. Obrigado. Havia aquela espírito de comunidade. Eles semeavam praticamente tudo na horta, quase tudo. Dependendo da época do ano, assim tinham as abóboras, tinham os legumes. E havia sempre alguém que começava a ter primeiro, ou seja, ficaram maduros primeiro. E então o que é que faziam? Perguntava às vizinhas: então já tem tomates? Não, então olha, vá lá aí a casa que eu dou-lhe uns tomatinhos para fazer um gaspachinho, isto no verão. E a pessoa nunca ia de mãos a abanar. Se ia buscar um alguidarzinho de tomates para fazer um gaspacho, levava um alguidar de ovos. Davam sempre alguma coisa, era uma espécie de troca. E depois, muitas vezes, quando a pessoa estava doente ou precisava de alguma coisa, havia sempre alguém que ajudava. Eram pessoas humildes, mas que ajudavam o próximo, que gostavam muito de partilhar o que tinham e de conviverem. Antigamente, pois, não havia televisão, não havia nada. A gente demorava sem conversa uns com os outros. Tínhamos o será à noite, onde se juntávamos, onde nos reuníamos. No verão, juntavam-se na parte mais nobre do monte, normalmente era
o largo do monte onde ficava o forno, no laboratório era onde ficava o forno, com as cadeirinhas juntavam-se, as mulheres num lado, os homens no outro, normalmente os homens no forno e as mulheres a apanhar os últimos raios de sol ali junto às casas das vizinhas. E depois elas faziam renda, faziam malha, bordavam, iam conversando. E fazíamos serão ali, contando histórias. Eu sei muitas histórias que não estão escritas nos livros, já à conta desses serões. No verão, em cima dos poiais, já na rua, para apanhar o fresco. E de inverno era a lareira. Eu adorava sentar-me à lareira e ouvir as histórias que os homens da lavoura tinham para contar. E eu ficava ali muito caladinha ouvindo aquilo tudo. E de vez em quando contavam um conto. E eu adorava aqueles serões. Uma das coisas que acontecia com muita frequência lá no monte eram os bailaricos. Havia um baile, onde havia bailes quase todas as noites. Havia aí vários tocadores e enfim, entretiam-se. Tinha uns 3 aninhos quando a minha tia me levou ao baile. E eu chorava, ela tinha que me pôr ao colo e dançar comigo. Gostávamos do carnaval. Havia umas quantas pessoas que se mascaravam. Olha, a mãe do reganho era uma pessoa que se mascarava, só que ela não dizia que se ia mascarar. Uma vez mascarou-se de fato de macaco. Que é? Vê lá se é. Não sabíamos que era, pois ela não dizia que se ia mascarar. Havia outro senhor que era o senhor Diogo, também se mascarava sempre. E a gente andava atrás, a ver se adivinhávamos quem é que ia mascarar. Onde é que ele vai? Ai, meu amor, é tudo a... E depois havia outros hábitos também. Havia umas coisinhas de cheiro. Deitava-se para junto de uma pessoa, aquilo cheirava muito mal. Era uma pirraça. Jogavam pedras para casa uns dos outros, o postigo estava aberto, jogavam uma coisa de pedras lá, fazendo as partes de carnaval. Vivemos em comunidade uns com os outros e é para isso que estamos lançados no mercado. Mas isso ninguém quer ir. E hoje também disse isto, é de falta de ninguém, quando a gente temos falta de toda a gente. Lembro-me da minha mãe de manhã ia ter connosco à cama e dava sempre muitos beijinhos e dizia, bracinhos e dizia: ai, as minhas filhas são as mais lindas que de cá no mundo, são as minhas filhas. Brincava muito com a minha tia, ali na rua, com as pedrinhas, com bocadinhos de cacos de louça que a minha avó partia, fazíamos umas bonequitas, brincávamos assim. Nossa vida era toda na rua, tudo na rua. Era sempre arranjar qualquer coisa para a gente escapar, para ir a fazer as nossas aventuras. O moço só não faz peças. 2 já podem fazer, e 3 ou 4 já fazem tudo um pouco. O jogo do gato é o jogo do arrebenta. Enfim, eram essas brincadeiras. Toda a rapariga, quando tem uma certa idade, gosta, quem me dera ser já assim. E eu com minhas amigas fazíamos assim. Queríamos era ser grandes. Então, sabe o que é que a gente fazia? Punha lá verniz naquele carro de linha e depois com umas cordas metíamos aquilo aqui no pé, estávamos a corda à perna. Era um salto alto. Andávamos tão contentes. Para parecermos maiores, para parecermos mais bonitas. E foi uma infância feliz, sem grandes coisas, porque não havia muito nessa altura, mas nós conformávamos-nos com pouco.
as memórias mais bonitas, se calhar, estão ligadas àquelas tarefas que a gente fazia todos juntos, como fazer as chouriças. Aquilo tinha tudo uma ciência, digamos assim, em que envolvia e um conhecimento empírico que se aprendia de avós para netas e de mães para filhas, e fazíamos tudo em conjunto, era só a família. Recordo muito esse tempo em que a gente se juntava tudo. Quando vinhamos o Natal, estávamos todos juntos. De outras épocas. E hoje é diferente. E nessas alturas recordo com muita saudade. Mas há uma falta muito grande. Se eu morrer e tu ficares, adora o meu retrato. Ai, adora o meu retrato. Os montes estão desabitados. Eu gosto muito de lá estar. Sinto uma paz de espírito, parece que estou no paraíso. Mas faltam as pessoas. Porque são pessoas que eu sempre conheci. Um por uma coisa, outro por outra. E eu agora olho e é tudo. As férias da Páscoa, as férias de Carnaval, as férias de Natal, algumas de verão, lá vinha eu para o monte, onde me esperava a casa dos avós, onde fui sempre, me emociona, né?